Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo o nosso último convidado de hoje para falar de cultura, de teatro. Eu estou com o ator Venício Toledo. Ele é nascido em São Paulo, mas mora no Acre já há alguns anos e ele faz parte do projeto Caravana Mundo Palco. Olha, tem uma turma de artistas que se juntou, compraram um ônibus e estão percorrendo o Brasil levando arte gratuitamente para a população do país. E o Venício é um dos atores que faz parte dessa caravana e a gente vai falar desse projeto. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Seja bem-vindo. Então, Caravana Mundo Palco. Eu já vi alguma coisa do trabalho deles e posso dizer que é muito interessante. Mas vocês caíram na estrada mesmo, estão morando na estrada? Exatamente, fazendo da casa o ônibus, Sim, né? Ou fazendo do ônibus a casa. Então, essa é a ideia, é aproximar um pouco a cultura da região norte com o resto do Brasil. A caravana já saiu, eu acabei ficando aqui por conta de outros trabalhos, mas eu vou encontrar a caravana ao final da etapa 1. Como a gente vai rodar 17 estados brasileiros, a gente dividiu a viagem em 4 etapas. Então, na segunda etapa, ao final da etapa 1, eu encontro com o pessoal lá em São Paulo. Como são essas apresentações? Que tipo de movimento vocês fazem? Os textos, as intervenções? Então, nós temos vários segmentos artísticos, né? Nós somos em 9 integrantes iniciais, depois já tivemos outros artistas que somaram a caravana. Tem uma arte mostrando aí um pouco do trabalho? Isso, exatamente. Esses são os estados e as capitais que a gente vai percorrer. E a ideia surgiu da necessidade individual de viajar compartilhando do seu fazer artístico. E aí esse daí, o nosso motorista, guia, condutor, o hippie, Gaspar Lima, ele que idealizou essa ação chamada Postos de Cultura, que consiste em fazer intervenções nos postos de gasolina. Olha, isso aí é o ônibus onde vocês moram praticamente. Exatamente, agora já é a nossa casa. Então, a gente tirou os bancos da parte de trás do ônibus, mantendo só 20 lugares na frente para a viagem, e aí já virou um espaço de convivência, de harmonia, de pesquisa do fazer artístico. E as intervenções consistem em parar no posto de gasolina, deixar o ônibus como fundo do palco e monta toda a estrutura literária, porque nós temos um acervo com mais de 150 livros, uma tenda, colchonetes e almofadas, que é um espaço de estímulo à leitura, e ao lado a gente monta o espaço da musicalidade, porque nós temos muitos músicos, muitos artistas desse segmento, e aí, em meio a isso, teremos performance, teremos dança, teremos circo com palhaços. Eu mesmo desenvolvo um dos palhaços, mas temos mais, malabaristas, perna de pau. Então... E o público que prestigia vocês é quem chega ali no posto de combustível? Você faz uma agenda antes, divulga, como é que funciona? Então, a ideia de fato é ter o boca a boca, né? Conhecer, o nosso fazer se baseia muito nessa troca, então da gente conhecer a cultura local, da gente ter essa sensibilidade e o público-alvo nessa intervenção são os caminhoneiros. Sim. Os caminhoneiros e seus familiares e os funcionários dos postos. Quanto tempo, em média, vocês demoram em cada lugar? A intervenção ela vai ter em torno de 1 hora, mais ou menos. Mas a troca sim, ela vai ser muito mais duradoura. A gente pretende desenvolver uma troca com comunidades indígenas e quilombolas e ecovilas desse percurso. Então, é aprender muito da cultura local e poder ofertar um pouco da cultura amazônica. E quem financia esse projeto de vocês? Somos nós. Quer dizer, vocês mesmos estão bancando?
Cada um acabou juntando as suas despesas, as suas economias, e nós compramos um ônibus, um Mercedes 77, olha só, refizemos o motor, né? O nosso hippie Gaspar, ele foi 12 anos cegonheiro, então ele é mecânico, ele nos dá essa segurança na condução, nosso guia, e aí nós mesmos que estamos custeando a manutenção e toda a ida para São Paulo. A caravana, nesse exato momento, já está no Mato Grosso. Mas vocês têm outras atividades para também poder se manter, né? Individualmente cada um tem seus trabalhos de publicidade, propaganda e até os seus fazeres artísticos mesmo, né? Agora nós iniciamos uma campanha exatamente pensando numa independência de qualquer governo e de qualquer cerceamento dessa liberdade artística. A gente pensou numa campanha de financiamento coletivo, em que cada um de nós mesmo pode entrar no site e apoiar. Você aí de casa pode entrar, pode fazer parte dessa qual caravana. Do site? É www.catarse.me/mundopalco. Então ali você imprime de forma simples o seu boleto. Esse valor é para a segunda etapa da caravana, que é de São Paulo a Natal. Então seria para combustível, Wi-Fi, a internet, um modem ali, para que a gente fique sempre conectado, transmitindo também essas informações. É a logística de vocês? Porque precisam dormir, se alimentar, tomar um banho, enfim, como é que funciona isso? Temos mais de 6 barracas, então os que não passam a pernoite dentro do ônibus ficam alojados nas barracas, e os banhos e tudo mais se dão além dos postos de gasolina que tem essa estrutura, casa de possíveis moradores, né, parceiros e apoiadores que ao longo do caminho a gente vai realizando essa troca. Tem algum material de vocês na internet que alguém pode ter mais informações? Temos uma página no Facebook, Caravana Mundo Palco, ali tem todas as informações, e nesse site do Catarse também, né, na nossa campanha, tem várias informações também sobre os participantes, sobre as atividades. Benício, me fala um pouco da sua carreira como ator, porque você é formado em economia, mas faz arte, então quer dizer, é uma coisa totalmente oposta à outra, no entanto, no mesmo indivíduo. Como é que é isso? Pois bem, né? Nascido em São Paulo, a cidade do concreto, né? A metrópole, me formando em economia e aí trabalhando numa grande empresa e percebendo que a relação com o chefe não tinha olhos nos olhos. Então era simplesmente a sua atribuição, o seu fazer, a sua obrigação ali, e eu achava essa relação humana muito pobre. Então foi ali em 2006, quando eu me formei, que eu já decidi entrar no mundo das artes, e aí em 2008 larguei o trabalho de economia, em que a relação com os superiores não eram amistosas, e aí fui decidir... Mas do ponto de vista econômico, a vida do artista, dependendo do nível em que ele se encontra, do ponto na carreira em que ele chegou, não é muito segura, né? Posso dizer assim. Não é nada segura, não é nada segura, mas a gente deve questionar um pouco que segurança é essa que a gente quer ter. Porque a partir do momento que a gente se liberta de algumas amarras e deixa com que as vibrações se harmonizem, a gente vive uma fluidez diferenciada. Obviamente, se a gente ficar naquela estruturação social imposta de que você tem que ter uma casa própria, de que você tem que ter uma situação financeira estável para poder ter um filho, né? Você tem que ter a sua mulher, tem que casar. Então, essas amarras, eu, por exemplo,
Na verdade, o artista, ele já encarna esse espírito de liberdade, sim, de não ter algo que o prenda. Isso se manifesta exatamente no fazer artístico. Como é que tem sido, então, o aprendizado? O que é que você tem tirado de lição dessa sua vida e especialmente dessa última fase do projeto? Olha, eu tenho muito a agradecer ao Acre, assim, porque de fato eu vivi 30 anos em São Paulo, né? E aí, de repente, é a primeira vez que eu saio de São Paulo sem data de volta, sem perspectiva de volta, para viver da sua arte, para se manter. E aí o Acre me recebeu muito bem, de braços abertos. Aqui eu tive experiências maravilhosas, conheci os povos indígenas, os povos da floresta, fiquei um tempo numa aldeia indígena. Aqui eu fui aprendendo a ter uma outra relação com a vida, uma outra relação econômica, né? Então era um pouco desse lugar de relacionamento humano que eu queria. E aqui eu encontrei acrianos maravilhosos que é por isso até que eu sinto a necessidade de contribuir para levar um pouco da cultura acriana para o resto do Brasil, porque não chega, é muito, né, assim, chega daquelas brincadeiras, o Acre existe, não sei o quê, é jacaré que anda na rua, não sei o quê, sabe, a cultura acriana é maravilhosa, né, uma cidade bem infraestruturada. E a caravana Mundo Palco vai se apresentar aqui? Tem uma programação para nós aqui de Rio Branco? A ideia é voltarmos, né, ao longo aí de aproximadamente um ano, mas a ideia é, primeira etapa, Rio Branco, São Paulo, segunda etapa, que inclusive a campanha do Catarse contribui para a segunda etapa, de São Paulo a Natal, terceira etapa, Natal, Belém, e aí quarta etapa, volta de Belém para Rio Branco pela Transamazônica. O Vinícius participou da última campanha publicitária que ele fez aqui no Acre. Ele foi o garoto propaganda da barbearia Dom Bigode, que inclusive é nossa patrocinadora aqui. Eu acho que você que é ligado em publicidade vai lembrar dele. Estava até com um visual um pouco diferente, né, Vinícius? Exatamente. Eu estava com o meu precioso cabelo Black Power. Tem um trecho aí do VT? Olha só. E aí, como é que foi fazer essa mudança radical no visual? Então, tudo em nome da arte, né? Eu formei no final do ano passado a companhia tanto de lá quanto de cá, que é uma companhia muito boa teatral, que inclusive recebeu esse nome por conta desse intercâmbio, né? Que tem, né, o acriano Yuri Montezuma, tinha a Daia Abud, que é de Cuiabá. Então, nós três formamos a companhia. E nós estávamos no processo da peça teatral Os Malditos, baseado na obra do Plínio Marcos, Oração para um Pé de Chinelo. E eu fazia um ex-presidiário, dependente alcoólico, então eu precisava então me você juntou desfazer. Uma coisa com a outra, né? Exatamente. Mas ficou muito bacana e foi muito comentada essa sua performance aí. Muito obrigado. Vinícius, obrigado pela vinda aqui no Gazeta Entrevista. Parabéns e sucesso aí nos seus planos como artista. A gente vai ficando por aqui agradecendo sua audiência. Lembrando do nosso parceiro Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Quando você for escolher água mineral, pense na saúde da sua família, escolha Verágua. Para você de casa, uma ótima noite, um forte abraço. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. Até lá.